Quero desejar boas-vindas novamente a todos vocês que estão aqui nos acompanhando. Hoje é o terceiro dia da nossa Semana do Direito Sistêmico. E essa semana foi pensada justamente para trazer um pouco mais de conhecimento para quem é da área do direito, para quem estuda o direito, para quem trabalha, né, nas várias profissões, né, que o direito pode nos proporcionar. Tem muitas pessoas que me questionam, que me perguntam, que têm dúvidas, que não conhecem ainda sobre a advocacia sistêmica. E é por isso que hoje a gente vai falar sobre a advocacia sistêmica. Porque as pessoas me perguntam como que ela é aplicada, se eu preciso ter um curso de constelação para eu poder aplicar a advocacia sistêmica, como que ela realmente funciona na prática. Então, em função de todos esses questionamentos, eu trouxe para essa semana uma convidada muito especial, que é a doutora Laura. Ela é advogada de 3 de Maio e também bastante envolvida com a comunidade jurídica. Ela participa do IBDFAN, da OAB, e hoje, então, nós vamos conversar um pouquinho com ela para saber como que foi a caminhada dela até chegar ao direito sistêmico, o que mudou na prática da advocacia dela, e algumas outras questões que ela vai trazer para nós sobre essa prática. Então, eu vou convidá-la para participar. Bom dia. Bom dia, amiga querida, como está? Tudo bem? Tudo com friozinho, gostoso, né, Olha, Grace? aham. Hoje bom. Pois é, eu escolhi os dias mais frios pra gente fazer live, né? Mas é bom, é bom. É É. muito bom. Uhum. Bom, Laura, eu quero te receber aqui com muito carinho, agradecer o teu aceite, né, para Uhum. participar aqui conosco, poder trazer um pouco do teu conhecimento, do teu aprendizado. E quero também dizer que você é uma pessoa muito especial para mim. Fico muito feliz por ter a tua amizade, né? Uhum. Nos conhecemos há não muito tempo, faz o que? Um Verdade. ano, um pouco mais, através de um curso, né, de Direito Sistêmico, mas parece que a nossa amizade, a gente já se conhece há tantos É anos, né? mais. Então, é muito bom ter você aqui comigo, principalmente nesse Muito movimento, bom. né? Que é um dos meus primeiros movimentos nessa área, trazendo, né, o conhecimento para as pessoas. E aí eu quero que você se Hum. apresente e fale para nós como que você conheceu o direito sistêmico, né, da atuação aí na Uhum. advocacia, o que te despertou esse conhecimento, como que você foi buscar o direito sistêmico? Então, bom dia. Meu nome é Laura, sou advogada aqui em 3 de Maio, na região, né? Como a Grace falou, sou ligada ao IBDFAN, né, da diretoria de Santa Rosa, sou vice-presidente da OAB aqui de 3 de Maio. E, Grace, eu já estava atuando há uns 13 anos, 14 anos, né? E eu via que essa advocacia que a gente faz no dia a dia, isso estava me deixando bem cansada. Bem cansada, esse litígio, as coisas às vezes que não andam, as pessoas insatisfeitas com as sentenças, né? Com o próprio trabalho, às vezes, do advogado, né? E aí eu fui meio que cair de paraquedas na constelação, né? Fui conhecer a constelação sistêmica em Santa Rosa, em grupos, né? Após eu estava em Porto Alegre num curso da OAB, e daí tinha uma oportunidade de ver o direito sistêmico com o constelador de São Paulo, e aí eu fui fazer o curso. Saí de lá, pensei, não sei se é isso aí, né? Porque as constelações, às vezes as pessoas confundem com espiritismo, que é um teatro, como é que essas coisas funcionam no direito, sabe? Eu fiquei com aquilo dentro de mim, assim. Saí de Porto Alegre e fui procurar informações sobre. E aí eu fiz o curso de Direito Sistêmico em Florianópolis, no IP Roxo, né? Que é uma formação de 3 módulos, né, que é a aplicação das constelações no direito, né. Então, o direito sistêmico, né, Grace, a gente vem conversando sobre isso, essa nomenclatura, direito sistêmico, ela é um pouco controvertida, né, mas a gente usa, né, o Dr. Sam Storch, então, o juiz baiano, né, que começou a aplicar esse conhecimento, que é uma filosofia de Bert Hellinger, né? Ele juntou várias terapias, várias filosofias, vários estudos e fez as constelações sistêmicas, né? Familiares que são dele.
E isso tudo vem sendo aplicado no direito. E através do curso lá em Florianópolis, Grace, eu conheci, então, como é que isso é aplicado no direito. E a partir dali, isso faz um ano, nem um ano ainda, né? E a partir dali eu me encantei de novo pela advocacia. Eu vi que é o meu propósito de vida, né? O que mexe comigo, servir as pessoas de uma forma humanizada, né? E a partir dali eu vi sim que dá resultados, né? Não só na advocacia, como no Poder Judiciário, Ministério Público, presídios, né? Então é uma questão bem interessante, é bem recente, mas assim, ó, a minha vida pessoal, a minha vida profissional mudou a partir daí, né? E aí eu conheci você também, numa semana inteira, né, Grace, de Direito Sistêmico em Porto Alegre, promovido pela OAB. Então, a gente tem todo esse respaldo, né? Às vezes as pessoas dizem, ah, mas como é que isso vai aplicar? Isso é contra o Código de Ética da OAB, vocês estão fazendo magia, estão colocando carta, né, Grace? A gente ouve de tudo um pouco, né? E aí, mas a OAB, sim, o CNJ, né, já tem aprovado isso, né? Tu deve ter falado nas outras lives. Nós temos uma resolução do CNJ bem antiga, né, Grace, 2010, eu acredito. E aí, com o novo CPC também já veio toda essa questão de métodos alternativos de resolução de conflitos, né? Porque as constelações familiares nada mais são que uma ferramenta, né? Eu vejo assim, como uma ferramenta a mais na nossa prática jurídica e advocatícia do dia a dia, assim. Uhum. E é essa minha caminhada, estamos aí, né? Já formamos, eu e a doutora Grace também apresentamos aqui para a comarca, né? A oficina, então, pelo Poder Judiciário, oficina de Direito Sistêmico, que daremos andamento esse ano, doutora Grace, com certeza, né? Então, assim, o Poder Judiciário também está se abrindo para tudo isso, né? No Rio Grande do Sul, tem várias comarcas já aplicando. A doutora Grace, então, aqui, ela aplica também a oficina de Direito Sistêmico junto ao Poder Judiciário de Giruá, né? Então, são avanços aos poucos, né? A gente tem que respeitar todo o direito tradicional, né? E eu sempre digo assim, Grace, tem uma frase do Sami que diz assim, né? Que quando o direito sistêmico realmente for aplicado e for conhecido pelas pessoas, a gente não vai mais precisar dele, porque ele vai retornar o que é o direito lá no seu início, né? Que é a pacificação social, que eu acho que é isso que a gente busca, né? Uhum. Nossa, Laura, é muita informação em poucos minutos que você trouxe aqui para nós. Ai, muito importante. Muito bom. Assim, tem aqui um comentário da Lala, que ela diz que ela está redespertando para o direito. Sim. E é justamente isso que você também trouxe, né, Laura? Isso. Quando na nossa advocacia, no dia a dia, às vezes se torna muito cansativo, muito pesado, muitos problemas a serem resolvidos. E com essa visão, né, com essa postura, com tudo que a gente começa a desenvolver através desse conhecimento, a nossa vida fica muito mais leve como profissionais e também como um todo, né? A gente sabe ocupar o nosso lugar, se posicionar diante da nossa família, dentro do nosso escritório, com o nosso cliente e assim por diante. Então, realmente, quando a gente passa a ter esse olhar, a gente se reapaixona, né? É o que eu falo, a gente começa a amar ainda mais o direito. Isso. Não que a gente não gostasse, né? Porque se a gente está no direito, está advogando, ou está num concurso público, em algum cargo, alguma função, é porque a gente gosta do direito, né? Só que às vezes nós vamos perdendo aquele gosto, né? Em função dessas dificuldades do dia a dia. E quando conhecemos o direito sistêmico, parece que vem aquela força, né, para nos colocar de novo no trilho. E foi isso que aconteceu com você, né? E foi isso que aconteceu comigo, né, Grace? Por isso que eu falo tanto, assim, quando eu tenho a oportunidade de estar difundindo isso tudo, a gente fica tão feliz, assim, né? Porque é uma coisa tão nova também, né, Grace? Claro que vem sendo aplicado já há vários anos, 5, 6 anos, um pouco mais, né, no direito, mas aqui na nossa região, principalmente, né, é uma coisa bem nova, né, porque a gente está longe dos centros grandes de formação também, né, mas a gente se reapaixona, então, para os colegas que estão aqui, que às vezes estão cansados, né, eu atuo muito na área de família, né, e às vezes a gente sempre brinca, né, que o final de ano, Natal, datas comemorativas, a gente fica no telefone, né,
Ah, porque o pai não entregou a criança, porque a mãe não deixou a criança vir, né, numa ação de guarda, enfim. E essas questões, Grace, elas acabam se acomodando e a gente não vê mais isso, sabe? Os clientes da gente ficam tranquilos, ficam resolvidos com a situação, né? Eu sempre digo assim, a sentença sempre tem um lado que ganha e um que perde, né? Ninguém ganha, né? E aí, daí o que vem com o direito sistêmico, com o advogado já na sua petição inicial, escrevendo de forma amorosa, na contestação não vindo com pedras, com, sabe, para guerra. Então, assim, quando o juiz tem esse olhar também, a sentença também fica mais leve, né? E as pessoas, né, elas têm a força para resolver o conflito, né? Eu sempre digo assim, se a pessoa entrou no conflito é porque ela sabe sair, né? Ela tem as ferramentas para poder sair. Então, a gente, como advogado dessa postura sistêmica, a gente faz com que essa pessoa olhe para si, olhe para a sua história e veja o que está amarrando, o que está acontecendo, o que tem por trás desse conflito. E aí sim, quando ela se olha, quando ela consegue ver as suas questões, aí a solução vem, né? A gente dá a ferramenta. Porque assim, quando a gente diz assim, eu vou resolver teu problema, era a primeira frase, né? Que eu dizia assim, quando o cliente me procurava. Deixa comigo, vai para casa descansado que eu vou resolver o teu problema, deixa comigo. Quando eu tomo para mim esse problema, claro que eu não vou dormir, claro que eu não vou ter uma vida saudável, claro que vai me dar dor de estômago, dor de cabeça, que eu não vou mais querer vir para o escritório, né? E aí não, e hoje eu digo não. Eu estou aqui como uma postura de ajuda, né? No meu lugar de advogada, e eu dou as ferramentas e a responsabilidade também para aquela pessoa encontrar a solução, né? Porque não é um terceiro que vai dar uma solução adequada para aquela resolução, né, Grace? Eu penso assim, né? Eu talvez teria solução, eu tenho várias soluções, mas dentro do que é melhor para aquela pessoa, juridicamente e legalmente, eu vou dar os caminhos, né? Mas que venha dela alguma possibilidade de resolução desse conflito também, né? Então é bem interessante essa questão. Uma coisa que eu vejo, Laura, todos os advogados têm essa visão voltada mais para a humanidade, né? Nós temos Isso. essa advocacia sistêmica, mas alguns ainda não se deram conta, né? Todos os advogados, eles estão a serviço e eles procuram auxiliar as pessoas, né, para que tudo fique bem, para que tudo fique resolvido. Mas muitos ainda não se deram conta de que podem fazer isso de uma forma muito mais simples, muito mais leve, e sem essas doenças que você tem relatado, né? Justamente essa postura, muitas vezes, acaba dizendo sobre a saúde desse profissional. E aí você fala, muito bem, quando eu recebo esse cliente, eu faço ele, então, perceber, despertar, para que ele perceba que ele tem as possibilidades e as respostas para resolver aquele conflito. Como que isso funciona na prática, mais propriamente dita? Porque às vezes as pessoas, a gente fala isso, as pessoas não têm ainda essa afinidade, né, no dia a dia. Como que você faz um atendimento sistêmico quando um cliente chega no teu escritório com alguma demanda? Grace, a primeira coisa que eu faço, claro assim, ó, tu tem que também sentir, né? Aonde tu pode colocar isso para o cliente de uma forma mais direta, quando tu tem que fazer alguma coisa mais devagar com o cliente também, né? Mas antes, Grace, o cliente vinha com os documentos, vinha com a petição inicial para a gente contestar, ou vinha com alguma demanda. O que eu fazia? Pegava os documentos, anotava, enfim, né, pedia uma lista de documentos que estivessem faltando e pronto, né? Contrato de honorários, procuração, enfim, e pronto. Eu não perguntava muito da história daquele cliente, né? A gente não tinha muito interesse, porque é sempre na correria, né? É sempre na pressa. Hoje não, Grace. Hoje eu já pego, a pessoa vem, né? Vamos deixar de lado um pouquinho esse documento, vamos conversar como é que era, né? Um caso do divórcio, por exemplo, né? Como é que era a situação? Como que era quando vocês se conheceram, né? Porque nesse tempo todo de casamento, que seja 1 ano, que seja 20 anos, que seja 30 anos, ela se apaixonou por esse marido ou o marido se apaixonou por ela, né? Então a gente tira o foco do problema e faz com que ela veja, a pessoa veja também, porque em todo conflito, em toda dor também existe o amor, né? Então eu faço esse atendimento um pouco mais voltado
para a história da pessoa, né? Para ver como é que isso chegou nesse conflito. E isso não quer dizer, Grace, também que eu vou ter que demandar 1 hora, né, de atendimento. Às vezes eu atendia com muito mais tempo antes do que agora, né? Porque daí nesse curso de Direito Sistêmico, enfim, tu aprende algumas ferramentas, algumas perguntas, né? E a gente vai atendendo o cliente desta forma. Claro que tem uns que não aceitam, né? Que não estão preparados para isso ou que não querem um profissional desta forma, né? E a gente sempre deixa a liberdade de estar procurando outras ferramentas também, né? Então, é uma possibilidade, e gosto também de sempre chamar a outra parte, né? Para tentar ver se há condições de talvez propor um acordo, né? E outra questão, né, Grace, que a gente trabalha também, que às vezes as pessoas dizem que o advogado sistêmico é bonzinho, que só quer acordo, que não vai para, né, o poder judiciário, que não sabe se comportar numa audiência. Mas a questão é invertida, né? Quando a gente precisa, e tem pessoas que precisam do processo, que precisam passar pelo processo judicial para olhar para suas dores, né? A gente vai lá, juíza um processo, mas sempre de forma respeitosa, né? Sempre de forma respeitosa. Então, as pessoas também, né, Grace? Outra questão, assim, ó, quando eu vejo que há essa abertura pelos clientes, eu encaminho para um constelador, para uma consteladora, sabe? Então, isso é bem interessante. Eu não faço a constelação aqui dentro do escritório para os meus clientes, né? Mas eu sempre daí faço encaminhamento. Mas a gente atua com perguntas, né, Grace? Com ferramentas que a gente tem à disposição, né? É bem E, interessante. e é o que eu sempre digo também, né, Laura? O direito sistêmico não é para todo mundo. Uhum. Então, tem gente que acha que com o direito sistêmico eu vou ter que conciliar tudo, vai ser só Não. amor e paz. Não é bem assim. É bem interessante o que você disse. Tem algumas pessoas que precisam do processo porque elas precisam desse tempo. É um Isso. tempo para sentir, para pensar, né? Para se identificar novamente nessa nova relação. Então, Uhum. nem sempre as pessoas estão preparadas para resolver o seu conflito ou então aquela relação assim tão rápida, né? Então, às vezes, o processo é necessário realmente. É necessário. E assim, né, Grace, estou vendo umas colegas minhas aqui do Direito Trabalhista, a doutora Aline, né, Lotte, aqui 3 de Maio, a questão não se aplica só ao direito de família, né? Às vezes as pessoas acham que o direito Claro. sistêmico é só amor, é só direito de família, é só onde envolve relacionamento afetivo de amor, né, de casal, e não é, né? Uhum. Na questão trabalhista atua muito forte também as questões das ordens do amor, né, Grace? E por isso que Uhum. muitas demandas trabalhistas, pelo desequilíbrio das ordens do amor, acabam indo parar na justiça. Né? Uhum. Ontem até eu tive uma aula com o Dr. Yuli, né? Estou fazendo uma aula com ele, um curso de métodos sistêmicos, né? Porque existem vários métodos sistêmicos, né, Grace? Não só do Bert Hellinger, existem outras questões. E a nossa colega comentou ontem da questão que às vezes tu dá demais para um funcionário, né? Ah, mas ela é tão querida, minha secretária. Daí ela falta um dia, daí ela falta 2 dias, depois vem com um atestado, sabe? E daí no final do mês eu tenho que descontar R$ 300 dela. E aí o que eu faço com isso? Se eu dou muito, se eu dou esses R$ 300, ela vai ser a primeira pessoa que vai me botar na justiça do trabalho para poder equilibrar, porque ela não consegue me devolver tudo isso, né, Grace? Então, Uhum. tem questões que a gente tem que observar também em todas as áreas, né? Hoje nós temos juízes trabalhistas, né, aplicando, né? A Uhum. doutora Alda de Maceió também, que é uma referência, assim, para mim, pelo menos, que ela teve naquele curso no passado, né, Grace? Então, assim, não é na advocacia trabalhista, na advocacia penal, na advocacia familiar. Eu acho que é bem importante a gente conhecer essas ferramentas do direito sistêmico, essa filosofia, porque ela é uma filosofia de vida, né? É uma Uhum. filosofia E de vida. até, Laura, é bem importante você dizer isso, porque ontem até, assim, surgem alunos de graduação que estão Aham. escrevendo sobre isso, né? Olha só. Tem despertado o interesse de vários alunos e às vezes me procuram para pedir um auxílio em relação à bibliografia, como funciona. E aí ontem uma aluna me perguntou, Grace, mas eu não estou entendendo o que é o direito sistêmico. Uhum. Ele tem a ver com constelação ou não? Surgindo esse tipo de dúvida. Então, Sim. foi bem importante quando você começou a sua fala dizendo do nome,
O que é esse nome, Isso. né? Na verdade, o direito sistêmico, ele é a aplicação desses princípios, né, da Isso. constelação na forma de lidar com os conflitos, na forma de atender as pessoas, na forma de se posicionar diante dos conflitos, né? E aí Uhum. precisou de um nome para poder explicar o que é isso, Isso. né? Precisou de um nome. E aí foi quando o Sami, então, nomeou esse novo olhar para o Olhar. direito de direito sistêmico. Então, não Uhum. significa que é um novo ramo do direito, não significa que já existe uma codificação para isso, né? Uhum. Não existe nem lei, não existe nem muita doutrina, tudo está sendo construído aos poucos, com essa prática, né? No nosso dia a dia. Com essa prática, isso mesmo, né, Grace? Até assim, ó, comentando sobre o advogado sistêmico, então, com postura sistêmica, a gente conhece, então, as leis do amor, as leis do Bert Hellinger, mas também a gente precisa das leis instituídas, entende? Então, a gente consegue aplicar essas duas, e hoje, né, Grace, a gente entende muita coisa, o porquê da lei ser assim, né? Uhum. Existe um motivo para aquilo ali, né? Claro que Uma, tem uma, leis. Pode uma, continuar. uma coisa que eu acho interessante, Laura, que o próprio Hellinger diz, não existe amor sem ordem. Então, Isso. não há como existir uma sociedade, uma família só de amor. Nós precisamos de ordem, e a ordem muitas vezes vem através das leis. Nós precisamos ter leis a serem cumpridas, né? E é isso que o direito Justamente. sistêmico faz. A gente precisa respeitar as leis, mas é possível através das leis sistêmicas, né, que são Uhum. leis naturais, né, da vida de todo mundo, que rege e que influenciam todas as pessoas, através dessas leis sistêmicas, tudo fica muito mais equilibrado. Tudo fica mais equilibrado. Queria agradecer aqui a presença da doutora Ludmila, também, minha colega dos métodos sistêmicos, né? Tá aí também, Grace, uma pessoa que esses dias eu contei para ela, é Magda, a doutora Magda de Porto Alegre, que atua no direito previdenciário nesta questão, que é bem interessante. A Magda, naquele curso que eu fiz, primeiro curso lá em Porto Alegre, que eu fui conhecer o que era, ela tinha um bloco do Instituto IP Roxo. E eu disse, o que é Uhum. isso? E aí ela disse assim, Ela fez não, aqui que algum tu faz. curso lá. Ela fez algum curso lá e ela fez a formação lá e através dela eu consegui ter acesso então ao Instituto IP Roxo, que também é uma referência, né, Grace, nessa Sim, questão. Tu sim. também fez formação lá. Então agradeço muito, muito a Magda que está aqui presente, a doutora Ludmila. E Grace, essa questão assim, ó, esses dias eu participei, acompanhei uma live de um constelador com uma advogada sobre a adoção, né? Dia 25 de maio era o Dia Nacional da Adoção. Sim. Era pelo IBDFAN. E aí, eu ouvindo aquela live, me caiu uma ficha, assim, ó, dessa questão das leis e da ordem, né? Que não há amor sem a ordem. Da questão, assim, ó, que sempre me mexia comigo, aquela questão, assim, a criança é destituída do poder familiar, vai para a adoção, certo? Só que antes de ir para a adoção por terceiros, é primeiro procurada a família biológica, né? Uhum. Parentes, tios, enfim, né? Alguém próximo da família. E eu ficava pensando, meu Deus, isso é uma irresponsabilidade, sabe? Tanta gente na fila de adoção, essa demora, daqui a pouco as crianças estão grandes, para que procurar a família? Pensava, né? Antes de conhecer o direito sistêmico. Isso é uma perda de tempo, se a mãe já não quis, o pai já não quis, então a família também não vai querer aquela criança. E aí, a advogada falando sobre a lei, né? E aí me caiu uma ficha, né? Da questão da lei do pertencimento, né, Gracie? Que é uma lei que mexe, assim, com todo mundo e que a gente tem o direito de pertencer àquela família, né? Então, se aquela mãe, se aquele pai não conseguiu dar conta daquela criança, por que não tentar, né, colocar na família biológica, onde é o sistema dela, né? E hoje eu entendo, a lei é linda nesse sentido, né? E antes eu criticava aquela lei. Eu pensava, meu Deus, que absurdo. E hoje eu já olhando pelas leis do Bert Hellinger, a gente consegue entender muita coisa. Claro que tem leis que têm que ser alteradas, né? Teriam que ser alteradas, enfim, que vão contrários às leis, né, do amor. Mas essa questão da adoção marcou muito, assim, sabe? Caiu uma ficha e faz poucos dias, assim. Então a gente vai vendo, vai colocando o pertencimento, né? Essa questão toda, e aí as questões se resolvem de forma mais fácil, né? Com, cer com Então, certeza. assim, ó, caiu essa ficha, assim, e isso me marcou,
sabe? Da questão da ordem mesmo, né? Que o amor exige essa ordem, Muitas né? vezes, Laura, o que falta nas nossas leis é um pouco de eficácia, né? Isso. Então é isso que a gente vai identificando aos poucos. E no direito, os operadores do direito, quem faz uma faculdade de direito, desde o início, aprende a viver num sistema dualista, entre o que é certo, o que é errado, entre o que é justo, o que é injusto. Quando o cliente vem para o nosso escritório, a gente já fica aqui com um monte de julgamento, né? E com esse olhar sistêmico, nós aprendemos que não podemos julgar, né? Isso. Já começa com essa mudança de postura. Não existe certo ou errado. Sim, pela lei, sim, existe certo ou errado. Mas por essa lei maior, por essa lei humana, todas as ações, todas as atitudes são realizadas, são cometidas sempre com amor. Existe sempre uma intenção positiva por trás. Então a gente não pode julgar as pessoas porque ela fez aquilo. Talvez ela teve algum motivo, mesmo que inconsciente, para aquilo. Então a gente passa a olhar o direito dessa forma, né? Não tão nesse embate dualista entre certo ou errado. E a gente sempre diz, né, aprendeu na faculdade, né, Grace, que o advogado é o primeiro juiz da causa, né? É o primeiro que julga, o primeiro que faz, né? Então, assim, essa postura sistêmica é realmente isso, né? Não julgar o teu cliente, a ação do teu cliente, né? Porque algum motivo ele teve para isso, mesmo que inconsciente, né? Nós somos 95% inconscientes, né? Nós só temos 5% de consciência dos nossos atos. Então, essa questão do não julgamento, Grace, bem lembrado, assim, é uma questão que a gente tem que abrir, né, se posicionar no lugar da ajuda mesmo, sem o pré-julgamento, né? Então, eu tenho uma questão que me chamou também bastante atenção. Anos atrás, sei lá, 10 anos atrás, eu fiz uma ação de guarda. O pai morava na Serra Gaúcha e a mãe era daqui, e eu era advogado do pai. E aquela criança foi tirada daquela mãe, então, através do conselho tutelar, brigada militar, era um caso bem complicado mesmo, né, drogadição, enfim, da mãe. E aquele pai levou aquela criança, e eu era advogada do pai. Dias atrás, Grace, olha só como o sistema, a gente também, o cliente vem para a gente olhar para as questões da gente também, né? Com certeza. Veio uma cliente aqui e ela disse assim, eu vim buscar, eu quero fazer uma alteração de guarda, enfim, né, da minha filha, a filha tá com o pai. Eu disse, não, tranquilo, vamos olhar para isso. Aí ela disse assim, doutora, mas tem algum problema que eu tenho já 2 outros filhos e esses 2 outros filhos estão com os pais biológicos? Daí eu disse, não tem problema nenhum, né, vamos ver o que acontece. E aí ela me disse assim, Grace, ela me disse assim, inclusive foi você que tirou a minha filha anos atrás. Era aquela moça veio me procurar para conseguir a guarda de outra filha. Aí eu disse assim, tá, mas e por que tu veio aqui? Se eu, né, tirei. Então a gente, é isso, quando a gente toma para si a dor, eu tirei, não fui eu que tirei, né? Foram o sistema deles que resolveu desta forma. E aí ela me disse assim, não, porque naquela hora eu precisava que o pai cuidasse dela. Eu não tinha condições. Então, Grace, isso me emocionou de tal forma, porque ela não viu na pessoa da advogada, né, uma questão de briga, de raiva, ela tirou minha criança, não, ela se deu por conta que hoje sim, hoje ela visita essa filha, ela convive com essa filha, já tem 12 anos de idade, e isso me emocionou bastante, sabe, porque ela viu que ela, não, naquele momento, ela não tinha realmente condições de cuidar, né, então é uma questão que às vezes, assim, tem que ficar com a mãe, né? São questões que a gente, como advogada, ainda mais advogada mulher, isso também é uma questão que a gente também não pode julgar, tem que ficar com a mãe, tem que ficar, né? Então é uma questão assim, ó, que foi um relato bem emocionante dela, né? Que ela viu a situação dela, né? Foi uma cliente que olhou para si também nessa relação, né? Sim. Foi bem forte assim para mim. Você tocou num ponto bem importante, Laura, porque às vezes nessa prática diária, nessa correria do dia a dia, a gente não se dá conta do quanto nós influenciamos os nossos clientes. Porque aquele cliente que vem no teu escritório, talvez é o único processo da vida dele. Talvez a forma como você vai falar com ele vai afetar ele para todo sempre.
Se tu puder auxiliar essa pessoa, talvez ele criar uma maior consciência e olhar para as relações de Uhum. uma forma diferente, ele vai cada vez ser melhor, melhor. Agora, se você tratar só com aquilo que ele precisa, ou então às vezes de uma forma rude, ele acaba Isso. criando, porque às vezes as pessoas também buscam no advogado muito mais do que um advogado, né? Sim. E aí gera nessa pessoa até traumas, né? Ou já está vivendo um trauma, se retraumatiza, várias questões acontecem, porque para aquele cliente talvez seja um único processo. Para nós, advogados, vem, né? Todo dia tá Uhum. chegando alguém, tá, né? Então, bem importante você ter tocado nesse assunto. É bem importante, né? Porque a nossa função, né, Grace, assim como a gente aprende na faculdade, nós somos os primeiros juízes, a gente é o primeiro contato daquela pessoa, É. né? Com o direito dela, com as possibilidades, com o ingresso ou não no Poder Judiciário. Então é isso, né? A gente impacta aquela pessoa Uhum. pela vida inteira, pela Sempre. forma como a gente trata, né? E assim, né, a gente também, como tu falou uma fala atrás, que todo advogado tem uma advocacia humanizada, porque, né, Grace, a gente trata de relações, a gente Uhum. trata de pessoas, são relações que chegam no nosso escritório, sejam familiares, trabalhistas, contratuais, né? Enfim, são relações entre pessoas, então, assim, todo advogado é humanizado, né? Claro que essa questão, assim, ó, quando eu me formei, talvez a gente não tinha essa visão, né? Uhum. Até porque o CPC não era novo ainda, né? Essa questão de mediação, de resolução de conflitos, justiça restaurativa, sabe? Então a gente sempre foi ensinado para o embate, né? Para o conflito, para o confronto, né? Ah, a doutora não se posicionou na audiência, não Uhum. gritou, não sabe, não são formas assim, né? Eu sempre digo que na verdade a gente se posiciona de uma forma ética, né, profissional, competente, enfim, com o conhecimento das leis, né, mas de forma que não seja para se criar um outro conflito, Uhum. né? E antes a gente via talvez o advogado da outra parte como um contrário a gente, sabe? Não dá, a gente não tá, sabe, a gente tá ali pelo cliente, né? Então, às vezes, tem muitos advogados que acabam, ela é advogada fulano, então eu não posso, né, ser amigo ou ser, enfim, né? Ali é a sala de combate, é a sala de audiências, né? E hoje a Uhum. gente já vê isso, né? Essa geração mais nova já vem com uma questão diferente também. E assim, né, Grace, e também falo da CETREM, né, que nós vamos ter, vai ter o curso de Direito Sim. Sistêmico, né, pela CETREM. Fiquei bem feliz, né, com essa iniciativa, porque a CETREM também, o curso de Direito já vem nessa questão, né, Grace, Vem. né, Nossa, muito eu fico forte nessa impressionada. questão. Uhum. Então, assim, é bem importante, então, que tenha que abrir, eu não sei, né, como tu falou, não é um ramo do direito, né, e a gente nem tem a pretensão que seja, né, Grace, é uma Claro, questão, claro. né, mas Uhum. assim, ó, cursos extracurriculares, sabe, isso aí a CETREM tá muito aberta, né, então, esse curso de Direito Sistêmico da Grace, assim, vai ser o máximo, Ó, porque a a Dani tá, Grace, a porque assim, ó, Dani tá quem aqui não conosco, ó. ah, tá aí? A Dani Aham. Então, assim, ó, parabéns pela CETREM, sabe? Por esse envolvimento nessa questão, porque a CETREM também tem esse foco social, né? Da sociedade, da pacificação, né? A doutora Daniela é bem parceira da OAB também, na questão da. Nós temos um grupo da OAB de mulheres, né? Da Comissão de Direito da Mulher. E a doutora Daniela, junto com seus alunos, já deu palestra para nós sobre bullying, sobre questão de internet, né? Uhum. Então, é uma questão bem importante, assim, uma visão bem bacana. Quem puder assistir, sabe? Porque é um conhecimento que a gente tem que conhecer, estudar e sentir no coração, né? Não é para todos, não é para, né? Às vezes tem gente que faz o curso de direito sistêmico, não vê que aquilo ali não é. Então, assim, ó, mas é uma ferramenta a mais. Eu acho que isso é bem interessante a gente colocar, sabe? É um conhecimento que só vai agregar, nunca vai diminuir o teu trabalho, É né? o que eu digo, Laura, o direito sistêmico, ele é algo que já está acontecendo, não tem mais Uhum. volta e cada vez vai se fortalecer mais. Não Isso. é todo advogado que vai atuar dessa forma no seu escritório de Não. advocacia ou então o operador do direito, né? Mas é necessário, e isso é até uma obrigação de todos os operadores de direito, Isso. ter esse conhecimento.
Nós precisamos conhecer, nós precisamos saber o que está acontecendo, como que o direito está evoluindo, né? Da mesma forma aconteceu com o processo de mediação. Havia muita resistência dos advogados, mas por falta de conhecimento. Quando eles começaram a Isso. entender o que é a mediação, sim, é algo muito interessante, né? E assim é com o direito sistêmico. Pode sim existir uma certa resistência, né? Mas pela falta do conhecimento. E é justamente por isso que, então, pensamos, né? A CETREI me convidou para fazer esse curso de direito sistêmico, introdução ao direito sistêmico, para trazer essas ferramentas que você fala. Como eu vou atender o cliente quando ele chega no meu escritório? Qual é a minha postura? Quais são as ferramentas que eu tenho? Como fazer com que ele se dê conta que o conflito está muito além do que aquilo que ele pode ver, né? Então é nesse sentido que a gente vai trabalhar. Por isso que é importante que todos que possam busquem cada vez mais conhecimento. E assim, né, Grace, não só para advogados, né, para servidores do fórum, juízes, promotores, né, pessoal do Ministério Público, que lida muito com essa questão de criança, adolescente. Daí a minha irmã, a Roberta, que é assessora do MP em Santo Ângelo, né, a gente troca bastante ideia sobre isso, né, porque também essa questão de menor infrator, de destituição do poder familiar, isso mexe muito com os servidores, né, isso é muito pesado. Isso para um juiz também decretar a destituição, por exemplo, falando, né? Também é pesado, né? Eu acho que o direito sistêmico, ele torna, eu acho que toda a profissão, não só do direito, eu acho que, porque, né, são relações humanas, né? Eu acho que ajuda a deixar a vida bem mais leve, né? A advocacia mais leve, os clientes também, né? Eu acho que é um entendimento bem bacana. Eu acho que é bem importante. E assim, ó, Grace, como tu falou, não tem mais volta, né? Essa questão do direito sistêmico no Poder Judiciário. Aqui no Rio Grande do Sul já tem, né, esse projeto, várias comarcas já aplicando, Porto Alegre, o Foro Central, Giruá, Capão da Canoa. Então, tem várias comarcas já atuando nisso. 3 de Maio também, vamos dar prosseguimento a isso. E assim, a OAB ainda, só para colocar a posição institucional, né, Grace, que eu acho que é importante também, nós temos já em sede nacional várias comissões, né, de direito sistêmico, a primeira foi Santa Catarina, pela seccional, né, e aí as subseções fazem as suas comissões. E aqui no Rio Grande do Sul, a nossa comissão, por falta de conhecimento, né, eu estou junto lá na comissão de direito sistêmico perante a seccional, eu digo comissão porque não é uma comissão ainda, né, e porque, na verdade, os conselheiros seccionais ainda não conhecem, né, eles não conhecem ainda o que é o direito sistêmico, e por isso que a gente não tem instituído ainda isso junto à OAB estadual, né, uma comissão. E exatamente isso, eles dizem que é um ramo do direito. Tem um conselheiro que diz que ele não vai aceitar uma comissão porque não é um ramo do direito. E não é um ramo, ninguém quer que seja um ramo, né? Então eles querem colocar a gente, às vezes, na comissão de saúde, de direito de saúde, direitos humanos, sabe? Mas não é uma questão um pouco diferente ainda, mas é por falta de conhecimento, né? Das pessoas começarem a conhecer. Tanto é que o direito sistêmico aqui no Rio Grande do Sul é forte, que a comissão, então, né, a OAB, né, Grace, fez uma semana inteira no passado, né? Uma semana de direito sistêmico. Duas edições, sabe? E o dia inteiro de curso, assim, o dia inteiro de palestrantes do país inteiro, sabe? E aquilo ali é impressionante, né? Quando tu vê esse atendimento em presídios para agentes penitenciários, né, Grace? Na Justiça do Trabalho, fiquei encantada com a questão da Justiça do Trabalho, não atuo na Justiça do Trabalho, mas fiquei bem encantada, né? Então, assim, são várias áreas e não tem mais volta, né? Eu acredito que para a vida pessoal da gente, esse curso de Direito Sistêmico, porque, na verdade, quando eu busquei o Direito Sistêmico em Florianópolis, eles falam, né? E o Sami também fala isso, né, Grace? Que a gente busca o Direito Sistêmico, as constelações, por alguma dor da gente, né? E eu trabalhei muitas dores, né? Naquele curso de direito sistêmico. Então, assim, a gente vai por alguma dor, por algum desconforto que a gente tem, às vezes por curiosidade, mas tu acaba trabalhando as tuas dores, né? E a gente só consegue se colocar na postura sistêmica, de aplicação do direito sistêmico, Grace, se a gente olha para as nossas dores, né? Senão... E até ao olhar para isso, a gente consegue entender o porquê eu estou no direito. Porque isso, eu escolhi exatamente. estudar o direito? Ou porque eu escolhi ser advogada? Porque eu escolhi ser juiz?
Porque eu escolhi ser Isso. promotor. Então a gente vai se conectando também com essa nossa verdade, né? É. E é E aí, interessante. Pode pode, falar. pode. Não, não, eu vou fazer uma outra Grace, pergunta. fala. Não, pode falar sobre isso. Não, eu queria dizer agora tem uma amiga minha que é professora que está aqui, a Estel, e tem a questão das constelações também na pedagogia, né, Grace, que eu acho bem interessante. E daqui a pouco a C3 já lança alguma coisa nesse sentido também, né? A questão de relacionamento entre professores e E alunos. alunos Ah, é muito bom, assim, na saúde, né, Grace, que já fique está na também saúde. registrado, já está na saúde, né, pelo SUS, inclusive. Então, no direito não tem como a gente voltar atrás nisso, né? É justamente isso, porque o pensamento sistêmico provoca? A gente passa a olhar não só para um ponto determinado, mas para o todo. Então, não é só a minha relação com o meu aluno, ou então o meu aluno vem com um problema de falta de concentração, de falta de interesse, não é ele apenas. Mas eu preciso olhar para esse sistema dele, o que ele traz consigo. Quando um cliente vem para o escritório, talvez eu consiga identificar que num processo de divórcio, talvez ele viveu, né, quando era criança, jovem, um processo de Sim. divórcio dos pais. Talvez ele não tenha uma permissão para ter um relacionamento feliz e saudável. Então a gente abre esse leque de possibilidades, né? Abre esse leque, e agora me veio também, Grace, a questão do divórcio, a questão da violência doméstica, né? Que eu atuei muito tempo, atuo, gosto dessa matéria, né? Por que aquele homem agride, né? E por que aquela mulher se deixa agredir também, né? Então, assim, ó, talvez o sistema dela necessite isso, né? Talvez o sistema dele, o pai já batia na mãe, o avô já batia na avó, né? Então a gente tem que ampliar, né? E essa questão da violência doméstica eu vejo, assim, Grace, pelo, né, o que a gente estuda, enfim, tem muito assim, ó, de culpar somente o homem, né? É forte dizer essa fala, mas muitas vezes a mulher também tem que olhar o porquê desses acontecimentos todos, né? E as constelações vêm para isso, né? Eu sei que às vezes é forte dizer, né, que ela teve responsabilidade nessa agressão, o porquê que isso aconteceu, mas aí a gente mostra para ela, o campo mostra isso, né, Grace? E essa questão da violência, da gente ampliar o ponto, né? Porque eu sempre digo assim, antes de conhecer, né, as constelações, a gente tem aqui na comarca também a questão projeto com a CETREM também da psicologia, aonde o homem agressor, né, o homem que exerce a violência, ele é encaminhado para atendimento psicológico, para ele olhar suas questões, porque é o que a constelação busca também, né, Grace? Assim, não adianta o juiz julgar, condenar aquele homem por violência doméstica, afastar a mulher, fazer o divórcio, aquele homem vai continuar agredindo, né? Aquela mulher vai buscar um outro companheiro que faça a mesma coisa com ela, enquanto ela não olhar para as questões dela, né? Então, assim, as constelações têm que sim, é um olhar ampliado sobre o todo, né? Isso em todas as ações, em todas as questões, né? Eu acho que é bem importante, assim, bem E importante Laura, mesmo. tem uma pergunta que eu quero fazer para você. Uhum. Para atuar nesse campo, né, no direito sistêmico, com essa visão sistêmica, é preciso ter formação em constelação familiar, em constelação sistêmica? Eu não sei, né, Grace? Eu não vejo muito assim, porque na verdade eu fiz o curso de Direito Sistêmico, né, onde a gente aprende toda a base, enfim, mas eu ainda não faço constelações, né? Isso também não é obrigatório, né, Grace? Eu acredito fazendo o teu curso de Direito Sistêmico ou algum curso de Direito Sistêmico, porque assim, o Direito Sistêmico ele vai te dar todas as bases de Bert Hellinger, né? O que acontece no campo das constelações, né? O que as pessoas conseguem ver através disso, né? Das constelações familiares, mas não necessariamente que eu tenha aqui no escritório os bonecos, né? Que as pessoas conhecem, enfim, e que eu constele, por exemplo. Né? O curso de Direito Sistêmico, e é o que eu digo assim, fazer o curso de Direito Sistêmico, ir com o coração aberto, porque tem coisas que chocam, né? Os módulos que eu fazia em Florianópolis, eu dizia, eu nunca mais vou voltar para cá, porque é uma coisa que mexe com a gente, que mexe com a pessoa do advogado, da advogada, entende? Né? Mas assim, eu aplico frases sistêmicas, né? A gente tem o entendimento disso tudo e consegue aplicar, né? A constelação, sim, aí tu tem que ter uma formação, né? Toda, enfim, aí não é, eu não vejo como obrigatório,
Não, não é. E até porque, né, Grace, tem questões éticas também da OAB, né? Aonde nada está definido, mas tem questões que dizem, tem advogados que dizem, se o advogado constela, ele não pode, ele está exercendo a profissão de psicólogo, de terapeuta, sabe, que tu foge da tua área de atuação. Então tem essas discussões ainda, né? O SAMI diz que não, o SAMI disse que advogado que diz que não constela, ou que constela, tá tudo bem, né? Então cada um vai ter que sentir, né? Eu quero sim começar, né, a fazer cursos de constelação para poder aplicar, né, Grace, aqui no escritório, enfim, né, com os clientes, né? Mas não é obrigatório, não. Né? Só tu tem que ir de coração aberto e deixar esse direito sistêmico, o campo das constelações, trabalhar em ti e tu se sentir confortável, né? Não tem uma especialização, né? Não tem uma certificação exigida, isso que eu quero dizer, para atuação. Não. Maravilhoso. Sim, era isso que eu queria ouvir, Laura, para que as pessoas também tenham esse conhecimento, né? A gente fala da aplicação dos princípios da constelação, mas não significa que eu tenho que ter formação, né? É uma visão ampliada sobre as possibilidades que eu tenho, né? Sobre a postura que eu vou desenvolver dentro, né, da minha função. E aí, uma última pergunta, porque agora sim, o nosso tempo está quase acabando. O tempo passa rápido, né? Passa rápido. Sobre a ajuda, Laura. A gente, quando, né, vem no direito, exercendo a nossa função, muitas vezes, e eu me deparei muito com isso na minha profissão, querer ajudar. O ajudar é resolver todos os problemas do cliente. E aí tem aquele advogado que aplica a lei, mas tem aquele advogado como nós que quer fazer tudo e mais um pouco, né? E aí, como que fica? Se desse para levar o cliente para casa, levava, né? Então, a partir dessa visão mais ampla que nós temos a partir do direito sistêmico, como que fica essa ajuda? A ajuda, Grace, fica no limite, eu vejo hoje assim, tá? No limite de a gente respeitar a dignidade do cliente, né? Porque assim, ó, quando o cliente chega aqui, eu digo assim, eu vou te ajudar, deixa comigo, que agora eu resolvo para ti, sabe? O cliente sai daqui e que ele pensa, meu Deus do céu, eu não consigo resolver nada sozinho, sabe? Então, assim, ó, eu tenho meu lugar de ajuda no limite da dignidade daquela pessoa, de eu reconhecer a força daquela pessoa, né? Porque, assim, ela tem as condições de resolver. Eu vou dar as ferramentas legais, eu vou fazer o processo, eu vou fazer as questões burocráticas que tem que ser feito, né? Mas, assim, a postura da ajuda, eu vejo na advocacia, né, Grace, é essa questão, assim, eu me manter aqui, o cliente ali, eu vejo toda a questão familiar dele, respeito toda a história dele, né? E aí eu vendo toda a história dele, o porquê que ele chegou ali com esse conflito, eu consigo sim respeitar o lugar dele e eu me dispor a ajudar no meu limite também, né? Então, respeitando sempre o teu cliente, eu acho que isso gera também uma relação de confiança entre você e o teu cliente, né? E aquele cliente, né, Grace, tem, ó, histórias assim, mas aquele cliente que tu diz assim, eu resolvo tudo para ti, enfim, ele não, parece que não há uma sintonia, entende? Porque eu retiro a dignidade dele, né? E aí, claro, eu me sobrecarrego, porque eu carrego o problema dele, né? Quando o problema não é meu, é do cliente, né? Tô aqui como a serviço, né, desta nobre profissão da advocacia, que eu tanto amo, né? Estou a serviço de algo para o sistema desse cliente. E Laura, a gente também tem que saber respeitar o quanto esse cliente precisa de ajuda. Porque às vezes a gente acha que ele precisa de uma ajuda maior e ele não precisa. E ele não precisa, justamente, Grace, é isso aí. Né? E respeitar também o tempo daquela pessoa, né, Grace? Assim, tudo tem um tempo. Às vezes tu diz assim, poxa, por que tu demorou tanto para vir aqui? Né? Alguma questão, assim, um prazo correndo, né? Mas era o tempo que ele precisava, né? Então, assim, e realmente, né, Grace, às vezes o cliente vem para conversar, né? E ele não tem nada que demanda uma ajuda, não, mas eu quero ajudar, vamos fazer assim, vamos fazer, sabe? Tem esse caminho, vamos processar, vamos fazer, sabe? Para quê? Deixa ele colocar qual é a ideia dele também, né? Às vezes ele só quer uma informação, né? E a gente já dá todo um campo de soluções para ele. E de né? Calma. possibilidades. E a gente invade daí, né?
Porque, assim, quando a gente toma para si essa questão, a gente, claro, vai aconselhar de forma legal, né? Mas eu não posso, eu não sei a melhor solução para ele. Ele vai ter que me mostrar isso, entende? Uhum. Né? É só a gente que tem que sentir o que é melhor pra gente e as decisões da vida da gente são assim, né? Laura, para finalizar nossa Hum, conversa, o que você deixaria de conselho para os advogados que já estão, porque às vezes quem tem muitos anos de advocacia não quer mudar, uhum, ou então para quem está uhum, começando, às vezes tem um certo receio, né? Na uhum. tua visão, assim, na tua vida, conforme tudo que tu viveu, que tu sentiu de melhor, que conselho você deixaria para os advogados? Ai, Grace, assim, ó, que busquem essas novas formas. Eu não falo só da constelação familiar, claro que isso é minha paixão, né? Mas, assim, não só constelações familiares, né, Grace, mas mediação, buscar a questão de prática restaurativa. Outra coisa que eu acho muito importante a gente conhecer todos os advogados é a comunicação não violenta, né, Grace? Uhum. Essa é uma ferramenta assim que todo advogado Sim. deveria ter uma cadeira lá na faculdade de comunicação não violenta, né? Porque assim, comunicação não violenta, constelações, eu só tenho a dizer o seguinte, assim, que depois que eu conheci as constelações aplicadas ao direito, acho que meu sorriso mostra, a minha advocacia mostra, quem me conhece vê essa mudança, sabe, Grace? Tu vê essa mudança em mim, né? Tu me acompanhou também. Então, eu acredito que sim, que se todos os advogados pudessem, tanto os jovens advogados, quanto os mais experientes já, né, na nossa profissão, que busquem sim esses métodos diferentes, que busquem esse curso de direito sistêmico, que vai ser um curso rápido, né, Grace? E Uhum. que vai dar muita ferramenta, vai dar muita coisa boa para todo mundo. Minha vida é bem diferente depois que eu conheci as E uma, constelações. e uma pergunta que eu acho que todo mundo quer saber: é possível ganhar dinheiro com isso, Laura? Ah, com certeza, Grace. Eu acredito, assim, a gente tem na tabela da OAB, né, já tabelado ali a questão da resolução extrajudicial de conflitos, que se enquadraria, se a gente consegue resolver conflitos de forma extrajudicial, né, que é o que eu tenho feito bastante, Grace. Nessa pandemia, o direito sistêmico foi assim, ó, tudo para mim, porque eu resolvi inventários, eu resolvi divórcios, sabe? Sem ter o contato, de repente, com outro advogado só por WhatsApp, né? Então, assim, essa questão da comunicação não violenta, das consultações, sim, dá para ganhar dinheiro e muito mais rápido do que hoje nós temos a nossa justiça, né, Grace? Nós estamos com suspensão até o dia 15, então, dos processos físicos, sem audiências, né? E eu resolvi em 60 dias, sei lá, muitos processos, muitos conflitos, e a gente recebe antes, né? E dá para ganhar dinheiro. Esses dias eu participei de uma aula com a doutora Daniele, né? Da CETREM também, os alunos perguntaram exatamente isso, né? Essa questão, com certeza. Né? E tu vai cobrar pelo teu trabalho, né, Grace? Tu não tá fazendo uma coisa gratuita, porque tu tem que ter o equilíbrio entre o dar e receber dos honorários, né? Então, tu vai cobrar da mesma forma, talvez, que cobraria um processo extrajudicial, ou judicial, né? Sim, dá para ganhar dinheiro, Porque muitas vezes né? os advogados acham que agora vai ser tudo conciliação e eu não vou mais ganhar dinheiro com isso. Mas aí o advogado ele tem que saber, no momento da contratação, no próprio contrato de No honorários, ele próprio já vai contrato. colocar, né? Se for judicial, vai ser um valor X, se for extrajudicial, ou então se for consensual, né? Então Isso, existe e essa assim, né? possibilidade. E a gente tem ali também tabelado, e a gente pode criar em cima dessa tabela da OAB, aquilo é um valor mínimo, né, Grace? Mas a questão de horas atendidas, né? Ah, eu fiz, sei lá, eu sou uma advogada que constela, né? Ah, demorei uma hora a constelação, põe lá, tantas horas de atendimento, tu vai estar recebendo os teus honorários também, né? Então, acho que é bem tranquilo também, a forma de contratação também muda um pouquinho, né? Na questão Uhum. do direito sistêmico, a gente tem um contrato um pouquinho diferente de honorários. Mas existe a contraprestação, com certeza, né? Dá para ganhar dinheiro, o investimento vale do curso. Vale, retorna. E retorna em qualidade de vida, retorna em novos clientes, sabe? Retorna numa vida bem mais tranquila. Tanto financeira, E sei lá, tudo, né? E Laura, assim, ó, o que eu vejo, você despertou para o direito sistêmico, foi o que te chamou, né? Você começou esse movimento através do direito sistêmico, só que isso te Uhum. abriu as portas para o autoconhecimento.
Então, é como Sim, você disse, você já está conhecendo outras formas de trabalhar a constelação e tudo que esse mundo nos proporciona, né? A partir sim. desse ampliar da consciência. E aí é claro que a tua vida profissional vai ser leve, é claro que a tua vida pessoal vai ser mais leve, porque você está nessa busca. E eu fico tão, tão, tão feliz por você, É, né? E que seja esse, então, um exemplo para muitos profissionais que estão aí muitos no mundo profissionais. jurídico, para as pessoas que estão aqui assistindo e que vão assistir depois pelo IGTV, né? Que se sintam chamadas a conhecer esse novo caminho, que é muito Uhum, mais leve, né? A gente fica muito mais centrado, sabendo o que nós queremos, né? Com os nossos objetivos muito claros, sabendo qual é o nosso isso. papel, a nossa função e assim por diante. Realmente é É, algo que só vem para ajudar, para auxiliar, né? para auxiliar, né, Grace? Essa questão assim, autoconhecimento deveria também ser ensinado no ensino fundamental já, Desde que né? a gente é criança, Desde que a gente é criança. E assim, ó, e é isso que eu digo assim, o advogado de repente vai fazer o curso, não vai, né? Mas assim, ó, se a gente está aberto para esse autoconhecimento, porque no autoconhecimento a gente está centrado no qual é o meu lugar de ajuda, no meu, qual que é o meu lugar como advogada, né? Então, assim, a gente tem que estar aberto a tudo isso, né? E o autoconhecimento é, assim, ó, terapias de todas as formas, né, Grace? Eu tenho a ferramenta de coaching, eu sou coach formada, eu tenho reiki, né? Então a gente vai buscando várias questões assim. E quanto mais a gente busca, mais centrado e mais leve fica a vida, com certeza, seja em qual profissão for, né? Uhum. Porque daí a gente não mistura os lugares. Estando no Exato. nosso lugar de ordem, as coisas se ajeitam e ficam bem mais leves. E fiquei muito Então, honrada. amiga, muito obrigada por estar aqui, por Muito obrigada. contribuir tão lindamente Certeza. com essa semana do direito É, sistêmico, podendo falar um pouco mais da tua prática, da tua vivência e talvez despertando, né, em tantas pessoas esse isso. desejo e essa coragem de poder olhar também dessa forma, né? Porque tem que ter Coragem. coragem, né, minha Tem que ter amiga? coragem, tem que ter coragem, porque a gente é visto de todas as formas inimagináveis, né? A gente recebe críticas, né? Muitas críticas, mas quando a gente encontra o caminho, né, Grace, a missão de vida da gente, as críticas e tudo que é novo mexe um pouquinho com todo mundo, né? Claro. Seja na sociedade, o direito é muito tradicional, né? Uhum. Então a gente tem toda essa questão do respeito ao direito tradicional, né? Que ele me trouxe até aqui, né? E esse direito sistêmico só vem a contribuir com, né? A gente não está excluindo o direito tradicional, a gente honra todos os advogados de todas as formas, né, de atuação, porque eles também são necessários Uhum. a todo o campo, né, do direito. Assim como foram necessários, ainda são e serão por muito tempo também, né? Na verdade, o Bem, direito sistêmico é um temperinho no direito que já existe, né? isso mesmo, é um É temperinho, um né? A gente vem temperinho. dando, né? A gente vem experimentando coisas novas, né? Porque as constelações são de experiências, né? Práticas também. A gente vai experimentando, né, Grace? E assim o tempero um Exatamente. pouquinho mais aqui, um pouquinho mais ali. Aham. A gente sabe que comida pode pôr um pouquinho mais de pimenta, ou de, né? É isso aí. Então a gente É. vai abrindo os caminhos de forma respeitosa, né, Grace? Convivendo com todos os tipos, né, de ações, de pessoas, enfim, eu acho que é isso, né? Aí que vem o nome de advocacia humanizada também, né? Uhum. Que engloba tudo isso, né? Essa postura de olhar para o outro, de ver o teu cliente. Né? Hoje eu li uma frase até de um constelador que ele diz assim: dizer eu te amo não é o mais importante, é dizer eu vejo você, né? Porque quando tu vê a outra pessoa na sua íntegra, com todas as suas dores, com todas as suas falhas, com toda a sua história, aí que vem o amor pleno, né? Exatamente. É. E quando tu É olha o teu isso. cliente com esse amor, né? Não que Uhum. tu tenha que amar, isso que eu digo, não é que tu vai amar teu cliente, né? Mas assim, É um tu vê respeito. ele é um Uhum. respeito. Então, só tu vê o teu cliente, tu vê a dor dele, as coisas ficam bem boas de trabalhar.